Fala pessoal, tudo bem? Então aqui estamos na parte 2 do vídeo, tá? Falar sobre Gradle e como ele funciona dentro do projeto Android, né? No vídeo anterior eu falei para vocês como é que funciona a instalação, como é que funciona a identificação. Vocês devem ter visto que é tudo automático, tá? Por isso que o Gradle ele foi escolhido como ferramenta principal para fazer builds, né, dos projetos Android. Ele dá essa questão de independência, tá? E quem não viu o vídeo, dá uma olhada lá no vídeo anterior para dar uma sacada como é que é a instalação e em quais arquivos é que é realizado esse processo, ok? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre outros arquivos e as configurações iniciais do que o Gradle faz quando executa nosso projeto. Bom, vamos lá. Então, após o Gradle estar instalado, configurado, rodando bonitinho, quase que tudo magicamente, né? A gente nem percebe, só acompanha os logs aqui, ele mostrando toda a situação, certo? E aí, em uma estrutura de projeto Gradle, existem aqueles arquivos que a gente já viu no vídeo anterior, e existem mais esses arquivos aqui, ó. Existe o settings.gradle, o build.gradle, tá? E o gradle.properties. Eu vou explicar todos eles para vocês, ok? Vou começar pelo gradle.properties. Quando start um daemon, né? Daemon, não sei o certo. Quando starta esse cara aqui, ele abre um processo no sistema operacional para rodar o próprio Gradle, ok? E as configurações que estão nesse Gradle.properties, elas são utilizadas nessa inicialização como variáveis globais do processo em si. Então, aqui existem algumas configurações que depois a gente dá uma olhada mais detalhes de como elas funcionam, tá? Mas, por exemplo, as padrões que já vem aqui, este MX é dizendo para o Gradle utilizar uma certa quantidade de memória. Esse parâmetro aqui, você está dizendo para utilizar o encode de falha de arquivos, o TF8, né? Para manter um padrão universal. Use Android X. Se você se você é novato no desenvolvimento Android, você já deve estar utilizando Android X por padrão. Mas antes do Android X existia um conjunto de bibliotecas chamado suporte, né? O antigo Android X. E aí o que aconteceu? O time do Android manteve a suporte até um determinado tempo de atualização e criou o Android X, que é basicamente só mudou o nome dos pacotes, mas claro, melhorou algumas funcionalidades. E aí, mas tinha projetos e bibliotecas que estavam utilizando a suporte e aí não conseguiram atualizar a tempo. Então, esse uso Android X aqui procure bibliotecas ou dentro do seu projeto que esteja utilizando a suporte e faça substituição pela respectiva Android X, tá? Então, é bem tranquilo essa definição aqui. Se tiver com Android.suporte.v4, V7, V9, V13, se tem V à torta direito, aí ele vai fazer a substituição pelo pacote específico Android X. Esse aqui é o Kotlin Code Style. Você pode fazer a configuração via IDE ou você pode utilizar também a configuração que aplica no Gradle. No caso do plugin do Kotlin, né, ele queira fazer alguma formatação, algum estilo dentro do projeto, então aqui você pode configurar já para o plugin se comportar dessa forma. E esse non-transitive R class é um recurso avançado, não vou explicar ele agora, mas lá para frente eu vou explicar para vocês como esse cara aqui funciona, tá? Mas basicamente é tentar manter os módulos Android, do tipo Android, o mais independente possível, que era uma coisa que a gente sofria bastante quando você trabalha em um projeto multimódulos. Ok? Então, esse Gradle Properties aqui é para definir propriedades que vão subir junto com o processo, tá? E depois a gente consegue consumir essas propriedades aqui. Settings.gradle. E aí vou explicar aqui para vocês uns cenários bem que vocês precisam ter em mente, tá? Essas duas configurações aqui, elas são configurações novas a partir do Gradle.7, tá? Mas alguns projetos, quem é das antigas, né? Quem trabalhava lá com Android já nas versões antigas do Gradle, ou
pegou alguns projetos no GitHub ainda que tá com a estrutura antiga, verá que alguns só tem essas configurações aqui básicas, não tem essas outras que eu acabei de recortar aqui, ó. Certo? Então, vou começar aqui por baixo com esses dois e depois eu explico para vocês esses dois aqui de cima, tá? Então, quando sobe o daemon, que é o processo do Gradle, ele lê as configurações do Gradle Property, certo? Essas configurações aqui, para ele poder executar baseado nelas, né? E depois ele vai procurar um arquivo chamado sets.gradle no projeto. É a segunda fase do início da execução do Gradle, tá? E aqui esse sets.gradle, como o nome já diz, settings, é as configurações do projeto. Coisas que o projeto deve ter que o Gradle precisa saber para poder fazer a execução. Então, esse root project.namer aqui define basicamente o nome do projeto. Na maioria dos casos, o Gradle usa o próprio path, tá? Mas quando você substitui aqui pelo nome, ele pode usar no path esse nome aqui em específico. Então, caso você queira uma customização, geralmente a gente deixa, não quebra, porque como o Gradle é multiplataforma e usa Java por baixo, então ele não tem problema com isso, tá? Então, definir um nome também que seja mais fácil de ler do que o nome tudo junto, ajuda também na identificação. Já o include, para cada módulo que você tenha no projeto, vai existir um include. Então, a galera aí que cria módulo já saca como isso aqui funciona, tá? Então, vem aqui, ó, aqui na esquerda. Eu tenho o projeto principal, e o projeto principal ele tem as configurações, certo? Se eu crio uma pasta e essa pasta ela tem configuração de projeto, eu preciso vir aqui e dar um include, certo? Depois eu falo com mais detalhes aqui sobre o módulo app em específico. Mas se você tem um app, se você tem uma biblioteca, se você tem alguma outra pasta que ela tem estrutura de projeto, que por exemplo ela tem um build.gradle dentro dela, e você quer que o Gradle reconheça ela como um módulo para ser buildado, você vem aqui e dá um include. E aí, por exemplo, aqui a gente só tem o módulo app, mas vamos dizer que amanhã você tenha essa seguinte estrutura, ó. Eu tenho a minha biblioteca que tem o, sei lá, feature, que tenha o módulo, que tenha name, tá? Então, se eu tenho uma pasta chamada biblioteca, dentro dessa pasta biblioteca eu tenho outra pasta chamada feature, que dentro da feature eu tenho outra pasta chamada módulo, que dentro dessa módulo eu tenho uma pasta chamada name, e dentro dessa pasta name eu tenho um build.gradle, igual do app aqui. Então, se você tiver essa estrutura, você precisa declarar essa sequência separada por 2 pontos. Então, esses includes aqui e inúmeros outros, né, dependendo do tamanho do seu projeto, você vai ter, se você trabalha com multimódulo, claro, então você vai ter inúmeros includes aqui. Se você trabalhar com um single módulo, né, só vai ter o include do Apple aqui e boa sorte, ok? Bom, então você já entendeu quais são os propósitos desses dois caras aqui, tá? E aí agora tem esses dois que são novos, tá? Se eu não estou enganado, eles são da versão Gradle 7 em diante. Na versão 6 era outra estrutura que funcionava. Começando pelo plugin Management. O plugin Management, você define configurações para os plugins que vão ser utilizados dentro dos projetos. Eu vou explicar mais para frente para vocês como é que funciona essa estrutura de plugins, tá? Mas entenda que aqui dentro você fornece configurações para esses caras. A configuração mais comum que a gente utiliza é definir repositories. O que são os repositories? Os repositories são locais, igual quando a gente declara dependência de projeto. São locais, Maven repositories mesmo, na maioria desses, principalmente o Google e o Maven Central,
O Gradle plugin é específico da plataforma Gradle. Aqui, ó, você vem aqui, tá vendo? Tem esse site aqui, Gradle Plugins, que você pode procurar plugins. E ele é um repositório. Não lembro ao certo se ele é um repositório Maven, não sei, mas você pode definir plugins e publicar nesse local. E aí você consegue compartilhar esses plugins com outras pessoas, né? De alguma estrutura que você tenha pronto, tá? O plugin management, certo? Você define configurações para os plugins. Nesse caso a gente está definindo repositórios. O que são esses repositórios? São fontes remotas, onde estão plugins desenvolvidos pelas empresas ou pela comunidade open source, para a gente poder utilizar no nosso projeto, certo? E esses plugins, eles facilitam o nosso dia a dia, porque como eu vou explicar mais adiantando para vocês, o Gradle ele não sabe como buildar um projeto Android. Ele precisa de instruções. E essas instruções já foram definidas pelo time do Google, que eles lançaram os próprios plugins para buildar um projeto Android, tá? O próprio time do Gradle já tem plugins para buildar um projeto Java. A JetBrains junto com o Gradle, não sei se fizeram parceria, mas definiram plugins para buildar projetos Kotlin. E por aí vai, certo? Então, o Gradle por si só ele é só uma ferramenta com tarefas, mas ele precisa saber quais são as tarefas específicas para buildar um projeto específico, certo? Então, para buildar um projeto Android, a Google já criou os plugins para Android, tá lá no repositório dela, eu mostro para vocês aqui, ó. Google Maven Repository, tá vendo? E aqui você tem o Android Tools, que tem várias tools aqui que você pode utilizar, tá? E tem o com Android Library aqui, ó, Gradle Plugin, e tem o com Android Application aqui, ó, certo? Lá pra frente eu mostro pra vocês como esses caras são utilizados, ok? E o último aqui no sets.gradle é o Dependency Resolution Management. Esse cara em si, ele faz a configuração de como as dependências dos seus projetos elas são resolvidas, ou seja, são buscadas e colocadas no ClassPath para você consumir, tá? Isso aqui é um recurso novo, só para auxiliar mesmo os desenvolvedores. Então ele tem várias configurações. Não faz sentido eu explicar isso para vocês agora, mas basicamente ele consegue controlar a concentração de definições de repositórios para buscar na hora de resolver as dependências, tá? E aqui também veja que tem outro repositório dentro do Dependency Resolution. E aqui a gente está dizendo que se eu quiser, sei lá, um JUnit, se eu quiser um constraint layout, se eu quiser um lot, essas bibliotecas que a gente utiliza para desenvolvimento, aqui a gente está dizendo para buscar no repositório do Google, esse Maven aqui, ó. E quando não achar no Google, vai buscar no Maven Central, que é um repositório do Maven. Vocês podem vir por aqui, search.maven.org, se eu não estou enganado, tá? É uma ferramenta do Sonotype para você buscar bibliotecas no repositório Maven. Tem o MVN Repository também, você pode utilizar, se quiser procurar manualmente. Então, ele vai tentar buscar a dependência no repositório do Google. Se não achar, ele vai tentar buscar no Maven Central. E se não achar no Maven Central, ele vai dar aquele bom e velho erro. Uma dependência não foi encontrada no... Geralmente ele imprime o último repositório, ou seja, no caso do Maven Central. Aí você vai achar que é culpa do Maven Central que caiu e tudo mais. Mas não. É que ele tentou buscar no Google, tentou buscar no Maven Central e não achou. Mas no Stack 3 completo ele mostra que tentou buscar aqui e não achou a dependência. Basicamente é esse o comportamento desses caras aqui. Isso aqui é novo, tá? Para você que já vem do Android das antigas, seu projeto ainda não atualizou para essa estrutura, esse cara aqui, ele tá aqui, ó. Já vou pro Build Gradle, mas é para explicar pro pessoal. Esse cara aqui, ele tá naquele antigo Build Script. Vou botar aqui embaixo porque eu vou remover, não precisa mais utilizar. Está nesse cara aqui, Build Script. E aqui lembra que tem um repositories, certo? E aqui embaixo a gente setava os class path, né? Class path.
Não, class path não, dependência, sorry. Dependência aqui, ó. Tá? Então, para você que é dos projetos Android antigo, com Gradle antigo ainda, é nessa estrutura aqui que era representada. Então, eu colocava aqui esses três, certo? E aqui colocava os class path dos plugins, né? Class path é aqui. E aqui entra o plugin do Android, o plugin do Crashlytics, o plugin de uma galera. E você precisa do Kotlin. Entra todo mundo aqui. Entrava. Certo? E esse Dependency Resolution, onde é que ficava? Geralmente a galera também fazia aqui, ó. All Projects Repositories. Tá? É um pouco avançado aí para vocês que não precisam lembrar disso aqui, não viram isso aqui, tá? Então é só para lembrar o pessoal onde era que ficava essas configurações. Eles pegaram, removeram e agora fica aqui nas configurações de settings do projeto. Beleza? Show. E para finalizar, sobrou o Build Gradle. O projeto principal, o projeto, já falei tudo aqui. Mas a pasta principal, onde está todos esses scripts, ele também se torna um projeto do Gradle. E para se tornar um projeto, ele precisa ter o que? Um Build Gradle. Tá? Esse Build Gradle, na maioria dos casos, ele serve para configurações globais, ou seja, que você precisa compartilhar entre os outros módulos, certo? Ou você quer definir alguma task específica para a pasta principal. Esse aqui está bem básico, né? Vem nas versões novas assim agora, nas versões do Gradle 7. E aqui, ó, no Build Gradle, você tem apenas uma única seção, que é a seção de plugins, certo? O que essa seção está fazendo aqui sozinha e só com esses três caras e o que ela significa? Basicamente, vamos pegar o primeiro aqui. Basicamente, ele diz o seguinte, ó. Esse projeto, EasyGradle, aqui, tá? Projeto principal. Para cada módulo que ele tenha, aqui só tem o app, mas se eu tiver outros, eu estou dizendo que para cada módulo que ele tenha nesse projeto, ele pode precisar do Android Application e a versão que deve ser disponibilizada para ele é a 7.3.0. Ok? Esse Apply False é para não aplicar esse plugin no projeto em si, aqui. Ok? Eu vou explicar lá quando a gente entrar no módulo app como eu volto aqui para explicar como esse cara funciona. Mas entenda que aqui ele só está dizendo que para cada módulo que seja criado e que dependa de algum desses plugins aqui, a versão que vai ser disponibilizada para eles é a versão definida aqui, tá? E aqui também já está a definição do Kotlin Android também. Explico quando entrar no módulo app o significado desse Apply False que está sendo aplicado aqui, beleza? Então vou parar por aqui essa parte sobre a questão desse Build Gradle em específico, mas recapitulando, existe o Gradle Properties, tá? São propriedades que vão junto com o processo do Gradle quando ele executa, ok? Depois que ele lê esse arquivo aqui, ele vai para o settings.gradle, onde vai pegar todas as configurações do projeto e nessas versões mais novas do Gradle 7, as configurações de resolução de plugin, as configurações de resolução de dependência para cada projeto, beleza? Depois que ele faz a leitura dos settings, ele vai ler o primeiro build.gradle, que é da pasta principal, do principal, tá? E graças ao include que fica no setting.gradle, depois que ele lê esse build.gradle, ele vai ler os próximos build.gradle dos projetos na sequência em que eles forem dependentes, tá? Nesse caso o app não é dependente, depois que ele lê aqui o build.gradle do root, ele vai ler o build.gradle do módulo app, certo? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como é que funciona o build.gradle, esse módulo app aqui e essa integração com esse plugins aqui do build.gradle principal. Show? Então, até o próximo vídeo.